Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa lição da quarta-feira, eu espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar das chuvas Temporã e Serôdia. Se você não entende muito bem esses termos, não se preocupe, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quero apenas te pedir um favor nesse dia de hoje. Conta pra gente o que tá dando certo na tua vida. Semanas anteriores eu fiz esse mesmo pedido e vários de vocês colocaram coisas realmente interessantes. Eu vi muitas respostas a orações, muitas situações que foram mudadas pela intervenção divina e é muito inspirador. Eu gostaria muito que as pessoas que lessem, que são muitas que leem os comentários dos vídeos, né, pudessem ser inspirados pelos comentários precedentes, onde pessoas viveram experiências com Deus, animando-os também a confiar. Então, se você recebeu uma bênção do Senhor e ainda não escreveu o teu testemunho nos comentários, eu te peço, faz o esforcinho aí hoje, talvez no resumão, no vídeo de hoje, coloca lá o teu comentário dizendo, olha, Deus fez isso na minha vida. E seria muito bom a gente poder receber essa informação. E eu quero nos programas do bate-papo de sábado, quando eu já puder voltar com eles, copiar todos esses testemunhos positivos que vocês têm deixado aqui, de coisas boas, e compartilhar para que mais pessoas possam estar sendo animadas através desses testemunhos, tá bom? Vamos então para a lição de hoje. Então, lição de quarta-feira, as chuvas Temporã e Serôdia. Eu gostaria de ler um versículo que eu gosto muito, que está no capítulo 4 do livro de Zacarias. Esse versículo me ajudou muito já na minha vida espiritual, desde a minha conversão. Eu vivi minha conversão aos 18 anos, tá? Não nasci em berço adventista. E me inspirou muitas vezes. Diz o seguinte, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos uma visão e tem todo um contexto que é muito bonito. Eu tenho uma pregação sobre esse capítulo 3 e 4 aqui de Zacarias. O mais importante é a mensagem central desse versículo que se aplica ao que nós estamos estudando nessa semana. Eu já várias vezes para vocês salientei o fato de que o bicho vai pegar, né? Que no período nos finais dessa terra, quando houver todo esse programa maligno de perseguição à liberdade de consciência, liberdade de compra e venda, e que o Estado mais uma vez se unir com poderes religiosos que não serão nada consagrados a Deus, mas que vão buscar os seus próprios interesses, a perseguição vai correr solta, entende? Então eu sempre tenho falado que serão tempos difíceis e realmente serão, ok? Porém, eu sempre tenho dito que o mais importante nesse momento é que a partir de hoje nós possamos estar em conexão, comunhão com Deus, conectados com Ele realmente, porque quando isso vier a acontecer, estando debaixo da bênção do Senhor, estando debaixo da sua influência, saberemos detectar que já é realmente os eventos do tempo do fim, que apesar das perseguições, nós teremos coragem de continuar sendo fiéis, porque sabemos que há promessas de livramento e promessas de salvação. Muitas pessoas serão livradas, algumas não. Infelizmente, como a gente já teve no passado, pessoas, né, mártires, pagaram com a sua própria vida, mas não deixaram de pregar o evangelho, e o seu testemunho serviu para a conversão de milhares, talvez milhões de pessoas depois. Porém, nós sabemos que no final temos a salvação em Cristo Jesus, ok? Só que, quando isso acontecer, a vontade, às vezes, de se defender ou de ser violento com os violentos será muito forte. E o versículo diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E a lição de hoje vem trazendo um exemplo muito claro. Observemos como foi o princípio da igreja primitiva. Quando Jesus, então, ressuscita e deixa os seus discípulos aqui, como é que foi que tudo começou? O que nós temos hoje é herança desse período, né? Cristo ascende, né? E diz, olha, vocês esperem aqui em Jerusalém porque vocês vão receber o poder do Santo Espírito. Então nós tínhamos ali 120 pessoas que nós já conhecemos muitas aqui através das histórias bíblicas, discípulos de Jesus e tudo mais. A própria mãe de Jesus fazia parte desses 120, dessas 120 pessoas que estavam consagrando-se ali, esperando. E chega um momento que essas pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. E começam então a pregar sem timidez, a ir em lugares mais distantes e falar com muita coragem, e até mesmo, se necessário, falando em outros idiomas que eles não haviam estudado, mas que de repente falavam perfeitamente, porque realmente foi algo sobrenatural que
foi derramado sobre eles, ok? Eu imagino a mãe de Jesus pregando para uma estrangeira, né? Eu imagino que as mulheres pregavam mais para as mulheres, né? Porque também são os códigos da época. Então, imagina ela falando outro idioma e levando a mensagem que Jesus, que foi até o seu filho, era o Filho de Deus, era o Messias, e ele está agora intercedendo por nós para nos salvar no céu e que as pessoas deveriam aceitá-lo. Deve ter sido uma experiência muito linda. Então, nesse momento, quando a igreja estava já começando, estava, né, balbuciando, se cumpriu uma promessa, veio o poder do Santo Espírito, e a lição vem comentando que em alguns lugares haviam 5.000 conversões por pregação. Né? Um dia de evangelismo, milhares de conversos. Então, com um poder extraordinário. E tem aqui Atos 17,6, que fala esses que transtornaram o mundo inteiro, chegaram também aqui. Ou seja, a mensagem do evangelho, depois de alguns anos, chegou a quase todo mundo conhecido na época. Então, assim, foi uma expansão vertiginosa, porque eles foram perseguidos, com a perseguição não ficaram mais em Jerusalém, mas foram com o poder do Espírito Santo. Agora, da mesma maneira, nos é prometida esse poder do Espírito Santo nesses tempos difíceis que nós estamos aqui descrevendo ao longo dessas semanas, né? Também tem aqui o versículo de Joel, capítulo 2, no versículo 23, diretamente. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as chuvas de outono e as de primavera, como antes fazia. Sabendo que quando você está na parte norte da terra, você entende um pouquinho melhor o que está dizendo esse versículo, porque é que o inverno ele acontece entre outubro e março, né? Ali outono e inverno. Então a chuva da primavera que vai acontecer em abril é para a semente que foi recém-plantada, começar ali a germinar e tal. E no final, quando se necessita um pouquinho mais de água para que de repente os cachos possam, né, engordar, ficarem maiores e tudo, então vem aquela chuva de outono para ajudar na colheita final, ok? Estamos falando de uma coisa que demora certo tempo para poder crescer e ser colhida. Então, essa imagem está dizendo, olha, a chuva da primavera foi ali no Pentecostes, mas vai vir aquela chuva para ajudar na colheita final. Aquela chuva que vai chegar e que vai deixar os cachinhos, né, cheios, aquela fruta ou aquele cereal viçoso, porque é a chuva que falta para terminar o processo de crescimento antes da colheita. Da mesma maneira, vai vir então a chuva serôdia, né? A temporã, né? A palavra já mais me explica, né? Que vem mais cedo no tempo, que seria da primavera, e a serôdia que viria em outubro, no outono. Então, quando acontecerem essas dificuldades, essas perseguições, Deus também prometeu neste momento o poder do seu Santo Espírito. Além de já ter prometido na Bíblia no passado que nenhuma prova seria maior do que a nossa própria capacidade de suportá-la, de resistir, né? Então, mesmo se eu tenho sido assim, não sei se eu fui alarmista, eu tento explicar da forma mais simples possível, a gente não tem que ficar muito alarmado com isso, mas de repente muitas pessoas começam a ficar angustiadas e tal, mas você tem que se concentrar no seguinte, a promessa de Deus é que se eu estiver no meio deste momento, desses eventos finais de perseguição por causa da minha fé, antes assim da volta de Jesus, eu tenho que estar tranquilo, porque o poder de Deus para mim, neste momento, será a altura das perseguições que eu venha a sofrer, ok? E vai ser então uma chuva serôdia que vai também ajudar na pregação do evangelho de forma fulgurante e de repente pessoas que hoje nem imaginam, neste momento estarão sedentas, estarão sensíveis e vão tomar as suas decisões apesar da perseguição. Porque de repente vai ser a perseguição que vai chamar a atenção deles e quando com o poder do Santo Espírito nós estivermos pregando, testemunhando, até mesmo manifestações espetaculares do Santo Espírito na vida de muitas pessoas, essas pessoas que antes não estavam na igreja, por isso que a gente fala que muitas pessoas que hoje estão na igreja acabariam deixando, porque quando vir a perseguição a gente vai perceber que o relacionamento, a conexão que eles tinham com Deus era totalmente superficial e de repente quando implica perder trabalho, perder liberdade, ser acusado, ser difamado, entre aspas, né? A pessoa pula fora e quer proteger a sua própria vida. Enquanto outras pessoas que hoje não estão nos nossos meios, nas nossas fileiras, né?
como a gente costuma dizer, vão se tornar então convertidos a essa causa, a essa missão, esperarão a volta de Jesus, lutarão, passarão até, padecerão até perseguições, porque neste momento eles serão tocados por esse poder especial do Santo Espírito no final dos tempos, ok? Então essa é a mensagem. Confiemos, Deus sempre esteve com seus filhos nos momentos mais difíceis. Confiança redobrada, porque a grande manifestação do Senhor, do seu poder através do Santo Espírito na chuva serôdia vai acontecer e vai ser aquela bênção final. Haverão perseguições? Haverão perdas? Haverá sofrimento? Angústia? Sim, mas desde agora, confiantes. Deus estará conosco e não temos o que temer, tá bom? A gente se vê amanhã, um abraço. Tchau, tchau.